E aí, pessoal, eu sou Letícia Avelar, professora de Redação e Linguagens do Leme Educação, e hoje nós vamos para mais um episódio da nossa série O que Devo Saber Antes de Escrever. Gente, hoje o assunto vai ser muito importante. A gente está aqui num outro formato, eu fiz esse PowerPoint, né? Mas o embasamento da nossa aula continua sendo aquele mesmo documento que foi disponibilizado pelo INEP. Vocês se lembram? A gente tem analisado parte por parte desse documento e hoje não vai ser diferente. Acontece que nós vamos verificar um aspecto muito importante relacionado à competência 4 do Enem, que é uma competência que vai avaliar a coesão do texto que você vai produzir. E o conceito de coesão, gente, ele é muito amplo, né? A grosso modo, coesão diz respeito aos elementos linguísticos que são utilizados, mobilizados pelo aluno, para fazer a ligação entre as ideias que o seu texto traz. Bem a grosso modo, esse é o conceito de coesão, né? Para se fazer coesão, existem várias possibilidades, né? Existe um tipo de coesão que é chamada referencial, a coesão sequencial, né? Mas hoje o nosso objetivo aqui não é esgotar esse assunto a respeito de coesão. A gente vai mostrar para vocês, a partir desse material, como que o corretor do Enem vai avaliar a sua competência 4. São basicamente 3 aspectos que serão avaliados. Vamos para o próximo slide, que a gente vai ver aqui, ó, o que a grade do Enem oficial fala a respeito dessa competência 4. Ó. Para que o aluno consiga atingir o nível 5, ou seja, o nível que a gente está mirando, né, que é a 200 pontos na 4, é preciso que haja uma presença expressiva de elementos coesivos inter e intra-parágrafos, e raras ou ausentes repetições e sem inadequação. Aí embaixo coloca aqui, ó. Havendo elemento coesivo de tipo operador argumentativo entre parágrafos, em pelo menos 2 momentos do texto, e pelo menos um elemento coesivo de qualquer tipo dentro de todos os parágrafos. Se você ainda não entendeu, vamos com calma, vou explicar parte por parte desses aspectos aqui, tá bom? Para começar, eu vou dar um conceito aqui, que inclusive está nesse material do INEP, de operador argumentativo. Já que o Enem pede elemento coesivo de tipo operador argumentativo, a gente tem que saber o que é isso, né? Então, olha só. De acordo com Koch e Elias, 2016, que são autores, né? Os operadores argumentativos são elementos que fazem parte do repertório linguístico e são responsáveis pelo encadeamento dos enunciados, estruturando o texto e determinando a orientação argumentativa. Então, elementos coesivos como portanto, mas, ou mesmo expressões como mais do que, menos do que, né? Não só, mas também. Esses são exemplos de elementos coesivos do tipo operador argumentativo. Para que você fique mais por dentro desse assunto, naquela cartilha lá do INEP, que saiu recentemente na página 14, existe uma tabela grande, um pouquinho maior, né, a respeito desses elementos, desses operadores argumentativos aí, que você pode dar uma estudadinha para você aumentar seu repertório. Né? Então, o que a gente já sabe aqui logo nesse primeiro slide é que o corretor do Enem vai verificar a presença desse tipo de elemento coesivo. Então, seu texto precisa apresentar elementos dessa natureza. Beleza. No próximo slide aí eu já mostro quais são os 3 quesitos que esse avaliador vai verificar. Ó. Dessa forma, para examinar a presença de elementos coesivos na redação, o avaliador deve direcionar seu olhar à qualidade do emprego de elemento linguístico, ou seja, observando se há presença concreta de elementos coesivos dentro dos parágrafos e entre os parágrafos. Depois, verificando se tais elementos se repetem. E 3, analisando em seguida se eles estão mobilizados de maneira adequada. Então, ó, além de verificar a presença dos elementos tipo operador argumentativo, interessa também onde esses operadores vão estar, que é o que está dizendo o número 1 aí para a gente. Ó. Passando o slide, a gente vai ver que há a importância desse tipo de coesão intraparágrafo e interparágrafo. O que significa coesão intraparágrafo? Se refere à presença de elementos coesivos adequadamente mobilizados
dentro dos parágrafos. Aí no quadro que eu vou mostrar, esses elementos vão estar destacados de azul, daqui a pouco a gente vai ver, né? E a coesão interparágrafo é justamente a presença de elementos coesivos adequadamente mobilizados entre os parágrafos. Essa imagem aqui está mais didática, olha aí, gente. É muito importante que vocês saibam disso, né? É preciso que vocês tragam elementos coesivos do tipo operador argumentativo dentro dos parágrafos. E aí o Enem vai dizer lá pra gente, né? É importante que haja dentro dos parágrafos pelo menos um elemento no parágrafo. É claro que a gente indica o uso de mais. Olha aí, marcado de azul na tela aí, os elementos coesivos dentro dos parágrafos. Você vê que o primeiro parágrafo aí traz pelo menos 3, né? E também é muito importante o elemento coesivo entre cada parágrafo, que está marcado de rosa aí nessa imagem, né? Diante desse cenário, por outro lado, e o próprio portanto na conclusão. E a grade do Enem ela é categórica. Esse elemento coesivo entre parágrafos tem que aparecer obrigatoriamente em pelo menos 2 momentos. Então, por exemplo, aí no exemplo que a gente traz, tem 3, né, elementos coesivos marcados em rosa. Mas 2 tem que ser, assim, obrigatório, vocês não podem se esquecer. A dica que eu sempre dou é para vocês trazerem sempre o elemento coesivo de conclusão, que é o mais característico, né? Ele é o mais fácil de trazer, você nunca esquece, porque ele está ali introduzindo a conclusão, a proposta de intervenção. Tá bom? Uma outra coisa importante é a não repetição. É isso aí. Então, a gente tem que tomar cuidado para 2 aspectos. Eu não posso repetir nem o elemento coesivo, ou seja, vamos supor que eu use no meu texto só o elemento coesivo, portanto, ou então pois, né? Ou mas, a gente usar muito recorrentemente o mesmo elemento coesivo indica que o aluno não tem repertório coesivo. E isso não é interessante. Então, a gente precisa mergulhar na tabela que eu indiquei aí para vocês para aumentar esse repertório, né? Um outro aspecto importante, lembra que eu falei no início do vídeo que coesão não tem a ver só com esses operadores argumentativos? A coesão tem a ver com vários outros elementos? Por exemplo, um texto que repete muito determinado vocábulo é um texto que peca em coesão, né? Então, é muito comum um aluno repetir as palavras da frase tema. Repete demais, por exemplo, se a frase tema tem a palavra internet, aí muitas vezes o aluno tende a colocar aquela palavra o tempo inteiro no texto, no lugar de buscar sinônimos. E isso também vai ser penalizado. É o que a gente está vendo aí, ó, nesse slide que eu estou mostrando. Aqui, ó, a repetição de internet, por exemplo, está marcada em vermelho no texto da aluna. Vocês observam o tanto de vezes que essa aluna trouxe a palavra internet. Da mesma forma, ela traz a palavra informações em rosa de uma forma muito repetitiva também, né? O próprio elemento coesivo de valor, operador argumentativo, porém, ela repete demais também, né? Então, veja que isso vai ser penalizado na competência 4. Então, vamos evitar repetições de quaisquer tipos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E por último, não menos importante, a competência 4 vai avaliar também a mobilização adequada ou inadequada daquele elemento coesivo. O que significa mobilizar um elemento coesivo de maneira inadequada? Significa colocá-lo numa frase de uma forma que ele não está ali atendendo ao significado que ele apresenta. Olha esse exemplo aqui que está lá no manual que eu falei para vocês, ó. A grande maioria das pessoas não tem conhecimento de como funcionam os algoritmos e o processo de controle de dados na internet, mas continuam sendo manipuladas cotidianamente. Olha só, nesse caso, percebe-se a presença do elemento conectivo mas, mobilizado com uma função diferente da que lhe é própria. A segunda oração é consequência ou efeito da primeira, ou seja, entre elas deveria haver uma relação conclusiva, característica de conectores como portanto, por esse motivo, ou ainda uma relação aditiva por intermédio do e não uma relação adversativa como a estabelecida pelo uso do mas. Então esse mas aí, que a gente sabe que o mas é um elemento coesivo de adversidade, né?
O mas ele é usado para trazer uma ideia contrária, né? Estou muito entediada nessa quarentena, mas busco todos os dias hobbies e novas formas de me reinventar. Então, olha só, esse mas ele foi usado com uma ideia de oposição. Aqui não. Aqui eu deveria ter utilizado um elemento coesivo como portanto, ou mesmo um aditivo como e, porque eu não tenho essa relação de oposição entre essas duas orações aqui desse exemplo, tá? Então, outra coisa muito importante para vocês se atentarem. Pessoal, sobre elemento coesivo, existem várias discussões que a gente pode estabelecer, mas basicamente é isso que eu trouxe para vocês aqui. Não se esqueçam de trazer elementos coesivos do tipo operador argumentativo entre os parágrafos e dentro dos parágrafos, observando o emprego deles de uma forma muito atenciosa aí, tá bom? Eu peço que vocês curtam o nosso canal. A gente chegou, felizmente, na média de 100 inscritos. Isso nos possibilitou alterar até o nosso link de acesso, né? Então isso é muito importante para a gente. E a gente quer continuar produzindo conteúdos gratuitos e de qualidade. Então se inscrevam, curtam o nosso vídeo, tá? E até mais. Um grande abraço. Se inscrevam no canal!